Quarta-feira, 18 de junho de 2014. Seja bem-vindo, a gente está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só os assuntos que nós preparamos para esta edição. Brasileiros e mexicanos que assistiram juntos em Passo Fundo ao jogo entre as seleções do Brasil e México. O resultado das alterações no trânsito de Passo Fundo. Para falar se as modificações estão melhorando o fluxo de veículos e pedestres, nós convidamos o secretário de Segurança Pública, João Darcy Gonçalves da Rosa. Na série de reportagens sobre o esporte adaptado aqui no Rio Grande do Sul, hoje você vai conhecer a história de um paratleta de Santa Maria que encontrou motivação na canoagem. E ainda o projeto para estimular a imaginação dos alunos nas escolas públicas de Carazinho. Então, continue conosco, porque aqui você já sabe, né? Encontra mais conteúdo. O resultado do jogo de ontem entre Brasil e México não foi bem o que os brasileiros esperavam, mas o empate fez com que os torcedores das duas seleções não perdessem a esperança na conquista da Copa. Aqui em Passo Fundo, alguns brasileiros assistiram ao jogo junto com mexicanos. Veja como foi esse encontro. Vale gritar, vaiar, pular, balançar bandeira, cantar hino, tirar sarro da torcida adversária. Vale tudo em dia de torcer pela seleção brasileira. Só que, em especial neste jogo, os brasileiros estavam acompanhados por uma outra turma bem animada, que apesar de pequena, veio com bastante vontade de torcer. O grupo de mexicanos está em Passo Fundo para intercâmbio na UPF pela IESEC. Eles estão bem ambientados, mas pelo que parece, não a ponto de trocar de torcida. Tengo 2 semanas que llegué aquí, pero México nunca se va a olvidar. Entonces, aunque yo esté en Brasil, siempre voy a estar con la selección mexicana, apoyándola. Y es muy padre vivir con todos ellos esa mezcla entre la cultura brasileña e entre la cultura de México. Eu tenho quase 5 meses aqui no Brasil. Eu achava que neste dia, quando chegasse neste dia, eu achava que ia torcer pelos 2 times. Mas agora que estou assistindo o jogo, eu só torço pelo México. É o México mesmo só. Só que não foi o que fez esse brasileiro. No meio de tanta gente, ele aproveitou a oportunidade para mudar de time como forma de protesto. Mais uma forma de protesto pela situação que o país se encontra. Há pouco tempo eu convidei o indiano para olhar ali fora o que realmente acontece aqui, que não é só futebol, festa e oba-oba. Tinha 2 pessoas catando lixo ali fora, eu falei, olha, isso aqui é o Brasil de verdade, é o Brasil real que a gente vive. Mas quando eu estou com o pessoal, eu costumo ser mais descontraído e fazer as pessoas se tocarem de coisas sérias brincando. Mesmo com o sentimento de manifestação, no ambiente aqui não importou muito o resultado, que ficou em 0-0. Afinal, tá todo mundo entre amigos. E a seleção verde e amarela ganhou o vermelho do México. Eu agradeço a todo o pessoal. Sou muito caloroso brasileiro, sobretudo aqui em Passo Fundo. Todo mundo me recebeu bem. Então, eu tenho sentimento. Eu tenho mais tempo aqui no Brasil. E eu tenho um sentimento também, porque me acolheu o Brasil. Eu já estou quase voltando. Mas eu acho que esta experiência, eu jamais vou esquecer dela. Sobretudo ficar aqui na Copa do Mundo, nossa, é muito, muito legal. Entrou na área, vai marcar, passou no peito, atirou, E
Em clima de Copa do Mundo, o programa Estúdio 4, que foi ao ar ontem à noite aqui pela UPF TV, discutiu o sentimento de patriotismo dos brasileiros. Veja só um trecho do programa que vai ser reapresentado hoje às 8 horas da noite. Os eventos políticos de manifestações do ano passado, que se repetem também esse ano, evidenciam uma insatisfação das pessoas com a forma de se fazer política hoje no país. Os escândalos de corrupção envolvendo aí o atual governo e governos anteriores, né? Preciso situar que a corrupção no Brasil não é algo recente, né? Se nós fizermos aí um levantamento histórico dos escândalos de corrupção no Brasil, isso, de certa forma, perpassa toda a nossa história. Mas até os 5, 6, 7 anos de idade, conforme os pais estão encarando e interpretando todo esse processo, vai passar também para a criança essa ideia, né? Então, se os pais tiverem um sentimento patriota e conseguirem separar tudo isso do contexto político que nós estamos enfrentando hoje, com certeza essas crianças vão ficar estimuladas a vibrar pelo nosso país, né? E se ainda no contexto escolar isso for incentivado, né, também elas vão ver o nosso país com um patriotismo diferenciado. A gente desconfia um pouco disso porque a gente pensa no jeitinho brasileiro, nessa nossa tendência de nos posicionarmos na zona mais nebulosa da regra ou coisa assim. Isso é bastante questionável. Eu quero olhar isso pelo lado positivo. A gente pode ser criativo e o futebol nos dá uma bela lição de como isso é possível, criando uma identidade bonita para o Brasil, de ser criativo em meio a situações que aparentemente são fechadas, são encalacradas, são mortas, são duras, né? O futebol ele nos encaminha assim, também nessa direção, por isso que ele é um esporte também muito fascinante, né? O trânsito de Passo Fundo vem passando por constantes alterações. O objetivo é melhorar o fluxo de veículos e pedestres. Entre as mudanças estão o sentido de algumas ruas e também os temporizadores nas sinaleiras que foram desativados. Aquele sinal que faz a contagem do tempo em que o motorista precisa ficar esperando. Bom, para falar sobre essas alterações e como os motoristas e pedestres estão recebendo essas mudanças, nós convidamos o secretário de Segurança Pública de Passo Fundo, João Darcy Gonçalves da Rosa. Secretário, mais uma vez, o senhor aqui com a gente. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu agradeço, Thaís. Bom, começamos pela mudança mais polêmica, secretário, que foi o desligamento de quase todos os temporizadores, né? Ou seja, aquele instrumento que a gente enxerga na sinaleira e que faz a contagem do tempo, dos segundos que o motorista precisa ainda ficar esperando. Na avaliação de vocês, essa mudança ela é positiva? Bem, Thaís, nós tivemos que optar em desligar os temporizadores devido a um processo, a um problema técnico, em que o nosso sistema não conseguiu conciliar a sincronização do temporizador com o semáforo. E nós temos que sincronizar o semáforo para dar um maior volume de trânsito, mais fluxo nos cruzamentos. Após desligarmos os temporizadores, o fluxo ele aumentou. Nós conseguimos, através de uma contagem, que não é uma contagem no sistema, o sistema nos fornece essa contagem, comparado aos meses de março e abril, um aumento de mais de 90 mil veículos somente na Avenida Coronel Chucuta. Então, para nós foi bom, porque o objetivo que nós queríamos nós alcançamos, né? Então, há essa polêmica, mas a polêmica está mais em cima das notificações que o semáforo também proporciona aos usuários, aos condutores. A gente está acompanhando aí imagens Sim. justamente dos semáforos na Coronel Chucuta, onde os temporizadores foram, então, desligados. Há ainda alguns em funcionamento na cidade. Nós temos alguns que nós não desligamos ainda. O objetivo nosso é acertar. A gente desligou, não vai ser para sempre, a gente pretende retornar, né, com o temporizador, mas no momento que nós conseguirmos sincronizar o temporizador e o semáforo. Então a gente está chamando as empresas que nos venderam os produtos, elas vão ter que achar uma solução, e se caso não for possível tecnicamente
utilizar esses produtos que aí estão hoje, certamente a prefeitura vai ter que ver um outro equipamento, investir em um outro equipamento que seja compatível. Que seja compatível. Porque hoje manter essa contagem de tempo e a sincronização entre as sinaleiras não é possível. Ela nos causa mais problemas. Fazer uma escolha, ou Exato. um ou outro. Exatamente. Não é definitivo, secretário. Não é definitivo. É até a vinda de uma nova solução. É até nós solucionarmos o problema. Bom, nós tínhamos a previsão, e ontem ainda a representante da Coleurb nos dizia da possibilidade de uma manifestação no dia de hoje. Há alguns motoristas que representam empresas, enfim, sindicato, se organizando para uma manifestação, uma paralisação. O que o senhor pode dizer a essas categorias, secretário? Bem, a gente já efetuou algumas reuniões com os motoristas de ônibus, porque a gente recebeu um documento do presidente do sindicato, do senhor Miguel, nos informando da preocupação dos motoristas. Nós já conversamos com os motoristas de uma empresa de ônibus, conversamos com a equipe técnica de outra empresa, né, e ontem nós tivemos a oportunidade de fazer então essa reunião com o próprio presidente, o prefeito e a representante das empresas, onde eles colocaram a preocupação dos motoristas, e a preocupação maior do motorista é com referência à notificação que ele recebe junto ao semáforo. Então, a gente quer dizer que o semáforo, ele notifica realmente quem passa acima da velocidade permitida, notifica quem passa no sinal vermelho, notifica quem para em cima da passagem do pedestre. Mas esse problema que eles estão nos trazendo, ele não é em decorrência do temporizador, porque o temporizador nos dava ali uma noção de tempo, ele não dava o tempo exato, mas dava uma noção. E como eles transportam passageiros, às vezes em pé, eles entendem que ficou difícil agora eles terem uma previsibilidade de quando vai ficar o sinal amarelo. E frear o ônibus e aí causar um problema com o passageiro. Exatamente. Então a gente informou a eles que o sistema proporciona um tempo suficiente, mesmo que ele esteja passando no sinal amarelo, ele vai ter o tempo suficiente de passar, de cruzar aquele cruzamento sem ser notificado. Qual é o tempo, secretário, do verde para o amarelo e depois o vermelho? Nós estamos falando de quantos segundos? Nós estamos falando em torno de 6 segundos. 6 segundos. 6 segundos. Que ele, após ficar amarelo, ele pode passar o sinal, o cruzamento. 6 segundos do amarelo para o vermelho. Sem ser notificado. Sem ser notificado. Isso. Bom, secretário, são mais ou menos 30 dias em que os temporizadores começaram a ser desligados. O senhor já nos disse que o fluxo melhorou. O número de multas aumentou nesse período? Eu fiz um estudo em cima do mês de março e o mês de abril, em cima da Avenida Coronel Chicuta. Nós diminuímos 18% o número de carros autuados no cruzamento do semáforo. Bom, entre outras mudanças propostas pela sua secretaria, estão alterações, ruas que se transformaram em mão única, como, por exemplo, a Duque de Caxias, parte da Rua Parobé, e chegou até nós também o comentário da dificuldade de acessar a Rua Parobé pela falta de calçada, secretário. Tem uma escola ali perto, exatamente, um trecho próximo ao viaduto, já a gente acompanha essa imagem. Secretário, tem como resolver esse problema? Antes de chegar na Rua Cristóvão Colombo, quem vai sentido bairro Petrópolis, a Rua Presidente Vargas, a Avenida Presidente Vargas. Olha, aquele problema já existia, ele não é de agora, né? Nunca houve ali a calçada de passeio. Aqueles moradores, eles ocuparam aquele espaço inadequadamente, né? Não foi assim uma compra de um imóvel que passou pela prefeitura, que foi feito todo aquele trâmite administrativo, né? É um problema que nós já tínhamos e que nós temos que administrar agora através da educação, da conscientização, de sinalização, né? Mas as nossas equipes técnicas estão ainda trabalhando naquela região, né, buscando alternativas. Não só ali, nós temos outros pontos, né, problemas pontuais naquela região que nós estamos estudando para que melhore a trafegabilidade, que dê mais segurança pedestre e aos motoristas que ali vão trafegar. Porque o morador que está ali há muitos anos dificilmente vai tirar sua casa do lugar. Teoricamente é mais complicado. A via, a ideia é que ela se torne uma via mais expressa, com fluxo maior, né? Tem saída de crianças na escola. Sim. É uma situação que parece complicada de resolver, não é, secretário? É complicado, mas nós queremos deixar bem claro que quando o morador ele se instalou ali, aquela rua já existia. Ela talvez tivesse menos movimento,
Então, por isso, não havia aquela preocupação. Agora, é lógico, hoje vai aumentar o movimento, então a gente tem que... Mas nós temos remédios de redução de velocidade, nós temos como chegar a implementar sinalizações, enfim, adotar algumas medidas e que vai dar segurança aos moradores daquela região também. Tá certo. Secretário, muito obrigada pelas informações, um bom feriado. Obrigado. Obrigada. Bom, depois do intervalo, na série de reportagens sobre o esporte adaptado aqui no Rio Grande do Sul, hoje você vai conhecer a história de um paratleta de Santa Maria que encontrou motivação na canoagem e ainda o projeto para estimular a imaginação dos alunos nas escolas públicas de Carazinho. Nós já voltamos.